Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo. Assim, juntos, podemos espalhar o amor e a verdade do Evangelho. Vamos começar? Em Gênesis 25 marca um ponto de transição significativo na narrativa bíblica, trazendo o encerramento da vida de Abraão, o patriarca da fé, e destacando o início das gerações que cumprirão as promessas feitas por Deus. Este capítulo nos apresenta o legado de Abraão, a linhagem de Ismael e a complexa história dos gêmeos Esaú e Jacó, cujas vidas ilustram a soberania divina e os desafios das relações humanas. É uma passagem rica em significado, revelando como Deus continua a cumprir seus planos por meio das gerações, mesmo em meio às fraquezas e escolhas humanas. Versículos de Gênesis 25 do livro de Gênesis da Bíblia. A morte de Abraão. Abraão casou-se com outra mulher, chamada Quetura. Duas ela lhe deu os seguintes filhos, Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. 3 Jocsã gerou Sabá e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Assuritas, os Letuzitas e os Leumitas. 4 Os filhos de Midian foram Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. 5 Abraão deixou tudo o que tinha para Isaque. 6 Mas para os filhos de suas concubinas deu presentes, e, ainda em vida, enviou-os para longe de Isaque, para a terra do Oriente. 7 Abraão viveu 175 anos. 8 Morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. 9 Seus filhos, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macela, perto de Manre, no campo de Efron, filho de Zoar, o Hitita. 10 Campo que Abraão comprará dos Hititas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. 11 Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaque. Isaque morava próximo a Bir-Lahai-Roi. Os filhos de Ismael. 12 Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. 13 São estes os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento. Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adeel, Mibsão. 14 Misma, Dumá, Massá. 15 Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. 16 Foram esses os 12 filhos de Ismael, que se tornaram os líderes de suas tribos. Os seus povoados e acampamentos receberam os seus nomes. 17 Ismael viveu 137 anos. Morreu e foi reunido aos seus antepassados. 18 Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sur, próximo à fronteira com o Egito, na direção de quem vai para Sur. E viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. Vamos à análise textual. Primeiro, a morte de Abraão, versículos 1-11. Abraão e Quetura, 1-6. Após a morte de Sara, Abraão se casa com Quetura e tem mais filhos, incluindo Midian, cujos descendentes formarão os midianitas. Apesar de ter outros filhos, Abraão deixa sua herança principal para Isaque, o filho da promessa, verso 5. Ele dá presentes aos filhos das concubinas e os envia para longe, protegendo o legado de Isaque. Significado: Abraão prioriza Isaque porque Deus havia prometido que seria por meio dele que as bênçãos da aliança seriam transmitidas. Esse ato mostra o cuidado em preservar a promessa divina, apesar de Abraão reconhecer outros descendentes. A morte e sepultamento de Abraão, 7-11. Abraão vive até os 175 anos, em boa velhice, sinal de bênção divina, e é reunido aos seus antepassados, uma expressão que denota descanso após a morte. Ele é sepultado na caverna de Macela, comprada por ele no passado, onde também estava Sara. Após sua morte, Deus abençoa Isaque, reafirmando que ele é o portador da promessa.
Significado: Abraão é lembrado como o patriarca da fé, e sua morte encerra uma etapa da história. A continuidade da bênção e da promessa divina passa para Isaque, o filho legítimo da aliança. Segundo, a descendência de Ismael, versículos 12 e 18. Ismael, filho de Abraão com Agar, também tem sua genealogia registrada. Ele tem 12 filhos, que se tornam líderes de tribos, paralelo com os 12 filhos de Jacó que formarão as tribos de Israel. Ismael vive 137 anos e sua descendência habita uma região vasta, mas vivem em hostilidade contra todos os seus irmãos. Significado: essa parte reafirma que Deus cumpriu a promessa feita a Abraão e Agar de que Ismael seria pai de uma grande nação. No entanto, a tensão entre os descendentes de Ismael e Isaque reflete o conflito entre aqueles que estão fora e dentro da aliança. Voltamos à leitura. Jacob e Esaú. 19. Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. 20, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, também arameu. 21. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. 22. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. 23. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão, um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. 24. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. 25. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. 26. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. 27. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. 28. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. 29. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo. 30. E pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. 31. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. 32. Disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale esse direito? 33. Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. 34. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Vamos à análise textual. O capítulo 25 de Gênesis abrange acontecimentos importantes na história de Abraão e seus descendentes, marcando transições significativas na narrativa bíblica. Ele aborda a morte de Abraão, o destino de seus filhos, a descendência de Ismael e, principalmente, a introdução da história de Jacó e Esaú, que terá grande impacto na continuidade do plano de Deus. Terceiro, Jacó e Esaú, a nova geração, versículos 19 e 34. O casamento e o desafio da esterilidade, 19 e 21. Isaque, aos 40 anos, casa-se com Rebeca. No entanto, Rebeca é estéril, e Isaque ora a Deus por ela. Deus responde, e ela engravida. Esse episódio ressalta a dependência de Deus para o cumprimento da promessa, já que sem descendentes a linhagem da aliança não poderia continuar. Significado: a esterilidade de Rebeca e sua superação por meio da intervenção divina simbolizam que a bênção de Deus é essencial para que a promessa continue. O conflito no ventre, 22-23. Rebeca percebe uma luta entre os bebês em seu ventre e consulta ao Senhor, que revela uma profecia. 2 nações estão em seu ventre. O mais velho servirá ao mais novo. Essa revelação estabelece o destino de Jacó, o mais novo, como escolhido por Deus, apesar das convenções sociais que favoreciam o primogênito, Esaú. Significado:
Deus escolhe Jacó antes mesmo de ele nascer, demonstrando que suas escolhas não seguem os padrões humanos, mas seu plano soberano. O nascimento de Jacó e Esaú, 24-26. Esaú nasce primeiro, ruivo e peludo, características que refletem seu nome, Esaú igual peludo. Jacó nasce segurando o calcanhar de Esaú, o que simboliza sua futura tentativa de usurpar o lugar do irmão. Jacó significa aquele que agarra o calcanhar ou enganador. Significado: o nascimento de Jacó e Esaú já antecipa o conflito entre os irmãos e a inversão do papel esperado para o primogênito. Os diferentes caminhos de Jacó e Esaú, 27-28. Esaú se torna caçador e homem do campo, enquanto Jacó é mais caseiro e cuida dos rebanhos. Isaque prefere Esaú, talvez por gostar de sua caça, enquanto Rebeca favorece Jacó. Significado: as preferências dos pais ilustram as tensões familiares que influenciarão os eventos futuros. Essa divisão antecipa o conflito em torno da bênção e da primogenitura. Esaú vende seu direito de primogenitura, 29-34. Esaú, voltando cansado do campo, pede comida a Jacó. Jacó, esperto, exige que Esaú venda seu direito de primogenitura em troca de um prato de lentilhas. Esaú despreza seu direito ao vendê-lo por algo momentâneo. Significado: essa troca representa a atitude de Esaú em não valorizar seu papel como primogênito, enquanto Jacó, mesmo que de forma astuta, demonstra o desejo de estar à frente da família e receber a bênção divina. Mensagem central de Gênesis 25. 1. Deus cumpre suas promessas. Abraão é abençoado com descendência e boa velhice, e tanto Ismael quanto Isaque tornam-se pais de grandes nações. 2. A soberania de Deus. Ele escolhe Jacó, o filho mais novo, contrariando as convenções humanas, para dar continuidade ao plano da aliança. 3. Valorização das bênçãos espirituais. Esaú despreza a primogenitura, simbolizando a escolha pelo imediatismo, enquanto Jacó busca o que é mais importante, ainda que de maneira falha. 4. Dependência de Deus. A história da esterilidade de Rebeca e da intervenção divina reforça que tudo depende do Senhor para que sua promessa se cumpra. Lições práticas. 1. Busque a vontade de Deus. Assim como Isaque e Rebeca, ore e confie no Senhor diante dos desafios e decisões importantes. 2. Valorize as bênçãos espirituais. Não troque o que é eterno, como a bênção de Deus, por prazeres ou necessidades momentâneas, como Esaú fez. 3. Aceite os planos de Deus. Ele age de maneira soberana, muitas vezes além da lógica humana, para realizar seu propósito em nossas vidas. 4. Família e fé. Assim como a família de Isaque, a dinâmica familiar pode ser desafiadora, mas é importante confiar que Deus guia até mesmo nas tensões e dificuldades. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!